Bem, meus irmãos, vamos prosseguir o estudo dos Salmos, conhecidos como Cântico dos Degraus. No último vídeo nós terminamos falando sobre a importância de clamar ao Senhor, porque o Senhor ouve e o Senhor responde. E nós temos exemplos bíblicos disso. O próprio salmista Davi, no Salmo de número 40, ele expressa isso com muita propriedade quando ele diz no versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós estávamos vendo no Salmo 120, no versículo 1, que os peregrinos começam do primeiro degrau, lá de baixo, lembrando das angústias que eles tinham passado, que seus antepassados tinham também vivido, mas quando eles clamaram ao Senhor, houve resposta. Então eles lembravam que o Senhor os ouviu no passado e que também os ouve no presente. E quando eles subiam para Jerusalém, para as festas solenes, das quais eu já falei também no vídeo passado, eles se lembravam disso e eles iam para Jerusalém, para a casa de Deus, para o templo de Deus, sabendo que lá eles encontrariam respostas para as suas angústias, para as suas necessidades. É importante também nós ressaltarmos que a saída deles para Jerusalém, para alguns deles, essa peregrinação seria de dias, talvez semanas, porque a Israel, as cidades estavam um pouco distantes, algumas cidades ficavam um pouco distantes de Jerusalém. Então eles saíam e sabiam que por vezes encontrariam muitas angústias na estrada, no caminho, temores de assaltos, porque isso era comum também. Daí a razão de eles viajarem em grupos, muitas vezes em grupos, famílias reunidas, amigos reunidos viajavam com o objetivo de chegar à Cidade Santa, onde se celebrariam as festas do Senhor. E a gente sabe que eles levavam consigo essa preocupação, essa angústia, essa aflição, até a expectativa de chegar em Jerusalém por ocasião das festas. E essas angústias, eles já iam, desde já, clamando ao Senhor já desde o início, porque sabiam que a jornada seria difícil. E eles também sabiam que Deus ouve. E quando nós clamamos a Deus, o povo de Deus clama a Ele por socorro, Deus vem em resposta, em socorro ao seu povo. Nós vemos isso no livro do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 33, um texto também bastante conhecido, em que o povo de Deus clamou, Êxodo 2 e 23. Diz assim: e aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram ao Senhor. E clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus, ou seja, quando eles estavam em grande aflição, em grande angústia por causa da servidão que estavam vivendo, o rei do Egito, que substituíra aquele do tempo de José, empreendeu uma
escravidão dura sobre os filhos de Israel, porque eles cresceram demasiadamente dentro do Egito. Aliás, a nação de Israel nasceu dentro do Egito. Até então não existia nação, até então não existia uma nação mesmo, porque havia uma família de aproximadamente 70 pessoas, que a Bíblia diz que 70 pessoas mais ou menos entraram no Egito, e ainda aí 70 pessoas não foram uma nação. Então, o tempo que eles ficaram dentro do Egito, 430 anos, foi o tempo suficiente para que eles procriassem ali dentro do Egito, crescessem ali dentro do Egito e ali formassem então uma nação. E essa nação, quando depois de formada, então Deus tira ela de dentro do Egito e leva ela para dar a terra que havia prometido a Abraão que daria. Então, Israel passou uma aflição muito grande dentro do Egito, até a morte de José não, porque enquanto José viveu, eles tinham ali a proteção, mas depois que José morreu e os demais anciãos de Israel, então eles tornaram-se escravos, e essa escravidão, essa escravatura trouxe grande sofrimento para o povo de Israel, que ainda não era nação. E aí então eles clamaram ao Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor respondeu. Em Êxodo ainda 3, em versículo 7, diz assim: E disse o Senhor, e Deus, no capítulo 3, Deus chama Moisés havia fugido para o deserto, porque mataram um egípcio, e para não morrer pelo rei do Egito, ele fugiu para o deserto, e depois de 40 anos, Deus então chama Moisés para que ele voltasse ao Egito, para libertar o seu povo lá do Egito. Aí, no versículo 7, Deus diz assim para Moisés: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então veja que Deus ouviu a oração do seu povo quando o seu povo clamou. Deus ouviu a oração de outros homens de Deus, de outras pessoas, quando essas pessoas clamaram. E nós temos em 2 Crônicas, no capítulo 6, é um capítulo em que Salomão inaugura o templo lá em Jerusalém, o templo que ele construiu, e ele faz uma oração consagrando aquele templo a Deus. E no capítulo 6, todo ele, Salomão vai dizendo a Deus, na sua oração, aquilo que poderia acontecer ao seu povo, mas que Deus, quando acontecesse, quando o seu povo estivesse em aflição, que Deus ouvisse a oração do seu povo. E no versículo 21 do capítulo 6, Salomão, orando a Deus, ele diz assim: Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, ou seja, no templo onde ele estava consagrando, o mesmo templo em que os judeus iriam subir agora por ocasião, não era mesmo o mesmo templo, porque aquele templo foi destruído, mas o templo que foi restaurado por Neemias depois do cativeiro. Então ele fala: Ouve, pois, a oração, a súplica do teu servo, do teu povo Israel, que fizeram neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Ou seja, aqui Salomão faz um pedido a Deus, que quando o seu povo estivesse em aflição, e aqui no capítulo 6, pois quem quiser ler, faça isso, porque é muito importante esse capítulo. Vocês vão ver que aqui existe até algumas profecias de Salomão. Salomão profetiza que o povo, quando estivesse em cativeiro, e no caso o cativeiro babilônico, quando eles foram, que eles orassem com as janelas voltadas para aquela cidade, para o templo, que Deus ouvisse do céu. E depois essa profecia se cumpre lá em Daniel, quando Daniel ora a Deus com as janelas da sua casa voltada para Jerusalém, porque, por certo, Daniel conhecia as Escrituras e ele sabia dessa oração que Salomão fizera, que quando o seu povo clamasse a Deus, voltado para Jerusalém, o seu Deus haveria de ouvi-los. E isso se concretiza lá em Daniel, quando Daniel ora e Deus ouve também a oração de Daniel e liberta o seu povo do cativeiro. Então veja vocês que a importância de nós clamarmos a Deus, a importância de nós irmos a Deus em oração, pedir a Ele o socorro e ajuda que nós estamos precisando. E isso é muito importante e necessário. Portanto, quando estivermos em aflição, já sabemos a receita, já temos o caminho.
é irmos a Deus, suplicar a Deus, clamar a Deus. No Salmo 107, por exemplo, há vários versículos que falam sobre isso, sobre esse clamor do povo de Deus, né, que o povo de Deus fez quando estava em angústia, e o Senhor os ouviu e os livrou das suas necessidades. No versículo 2 do Salmo 120, ainda no primeiro degrau da caminhada, e aí esse primeiro degrau da caminhada, nós podemos também fazer aqui uma comparação, uma analogia, sobre a condição espiritual e moral, não só do povo de Israel nesse primeiro degrau, como da humanidade como um todo. Moralmente falando, e espiritualmente falando, quando Deus criou o homem vivia numa condição bem parecida com a de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança, ou seja, não havia pecado. Então o homem estava numa situação não de igualdade, mas pouco inferior a Deus, porque Deus é o Criador e nós somos criatura, mas vivia numa condição de elevada diante dos homens. A Bíblia diz que não havendo pecado, Deus todos os dias vinha ao jardim para conversar com o homem. Havia ali uma relação, um relacionamento diário entre o homem e Deus. E esse relacionamento foi quebrado quando o pecado veio ao mundo, através de Adão e de Eva. E o que aconteceu? O homem que estava ali num patamar elevado, próximo de Deus, ele cai e vai lá para baixo. E esse é o degrau lá de baixo que o homem está. E agora o homem precisa, estando lá no degrau lá de baixo, para chegar novamente à presença de Deus, ele precisa de um longo caminho. E essa caminhada que o israelita fazia, saindo de suas casas anualmente, 3 vezes no ano pelo menos, para participar das festas solenes, nos leva a imaginarmos isso, a condição moral e espiritual que o homem estava, era decadente. Ele estava lá no último degrau, lá embaixo, e tinha que fazer toda uma caminhada para se apresentar diante de Deus. E eles começavam justamente da melhor forma possível, que era clamando ao Senhor. E é o Salmo 120 que inicia essa caminhada, que inicia essa série de cânticos dos degraus. Ele começa justamente falando isso: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, eles já saíam angustiados por causa dos problemas. E aí, eu falei já no primeiro vídeo sobre alguns estudiosos que entendem que esse salmo era um caminhante que ia sozinho, e na sua angústia, que tinha problemas com seu vizinho, e quando saía para ir para Jerusalém, ele dizia a Deus que na sua angústia ele estava saindo, e que Deus ouviu ele, porque agora ele estava saindo de perto dos vizinhos tribulosos e ia para a casa de Deus. E eu disse também que Spurgeon contesta essa posição, porque ele acha que se esse judeu que sai, que é atribulado pelo vizinho, e que cantasse esse salmo na sua partida, ele teria que voltar. Então não teria muito sentido ele sair cantando este hino, porque poucos dias depois ele teria que retornar para sua casa, e o atribulado do vizinho estaria lá do mesmo jeito. E outros dizem que foi Davi que escreveu quando Doeg o entregou a Davi, ou disse que ele tinha estado com Aimeleque, o sacerdote. E aí nós vamos ver nos versículos seguintes sobre essa questão. Então, não importa, seja quem tenha sido o autor do livro, se foi um judeu sozinho que ia cantando, solitário, ou se foi Davi que escreveu por causa de Doeg, o importante é nós sabermos o quê? Que quando estamos em angústia, e que estavam lá no último degrau, na mais baixo, da moralmente falando, lá embaixo, e espiritualmente também, porque estavam distanciados de Deus. Então, quando ele sai sabendo que quanto mais ele caminha, quanto mais degraus ele sobe, e cada salmo desse é um degrau, nós vamos ver que quanto mais ele se aproxima de Jerusalém, mais a sua alma está em paz, mais a sua alma goza de alegria, de gozo, de prazer da presença de Deus. Mas o primeiro degrau, que é o lá de baixo, é o degrau do sofrimento, é o degrau da angústia. E nós, homens, nós que estamos neste mundo, nós também enfrentamos esses momentos de angústia, esses momentos de sofrimento, e nós precisamos clamar a Deus
para que Deus nos livre desse sofrimento, dessas angústias. E como eu disse no vídeo passado, nem sempre essas respostas do nosso clamor virá imediatamente. E aí nós vimos no Salmo 40, que li há pouco, o salmista dizendo isso: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, demorou, mas Deus ouviu. Demorou, mas Deus respondeu. Outros personagens bíblicos esperaram por anos, 20 anos, 40 anos, outros esperaram a vida toda para que se cumprisse na vida deles aquilo que Deus prometeu e para que eles fossem livres de alguma aflição que eles viveram. O próprio salmista Davi foi um homem que viveu em angústias contínuas, perseguições contínuas, mas ele tinha essa confiança em Deus, essa esperança e essa certeza que o seu Deus ouve e o seu Deus responde. Assim, eu digo também agora, o nosso Deus ouve, o nosso Deus responde. Então, passando para o versículo 2, o salmista ele pede a Deus: Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Aí, trazendo para Davi como autor do salmo, se ele escreveu fazendo uma referência a Doeg, que o entregou a Davi, que disse a Davi que ele havia visto Davi na casa de Aimeleque, o sacerdote, e que que Davi havia consultado a Deus, Aimeleque havia consultado a Deus por Davi, tinha dado comida para Davi e tinha dado a lança de Golias para Davi. Duas coisas foram verdades. Aimeleque deu mesmo pão para Davi e a espada também de Golias que estava guardada lá. Mas uma coisa era mentira. Aimeleque não consultou a Deus por Davi. E essa coisa é mentira. E aí é onde que Davi fala: livra a minha alma dos lábios mentirosos. A pior coisa que tem é a pessoa mentirosa. Porque a pessoa que mente, ela não se firma na verdade. Por quê? Porque ela mente hoje e aí ela tem que mentir todos os dias para sustentar a sua mentira. E há pessoas que mentem tanto que elas acabam acreditando que a mentira dela é verdade. E isso é muito ruim, porque o mentiroso, a Bíblia diz que o mentiroso ele é filho do diabo. A mentira é do diabo, isso está escrito lá em João 8:44, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Jesus, o próprio Jesus que disse isso. Vamos ler, João 8:44. Jesus disse assim: isso Jesus estava dizendo para os judeus do seu tempo: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja que as pessoas que mentem, as pessoas que têm o costume de mentir, eles não são filhos de Deus, eles são filhos do diabo, porque a mentira é do diabo, é por isso que nós não podemos mentir. Mentir é pecado, e é um pecado abominável diante de Deus. Mentir é pecado, e a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 22, quem é mentiroso? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E aí ele complementa dizendo: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então veja que o mentiroso, ele não tem parte no reino de Deus, ele não vai entrar no céu. Então, prosseguindo aqui no versículo 2, o salmista, sabendo, vamos aqui argumentar que Davi tenha escrito, ele falando de Doeg, então ele sabia que Doeg havia mentido, que Doeg não falou para Saul o que realmente aconteceu. Duas coisas eram verdades, mas a primeira que ele falou era mentira. E nós vemos esse texto lá em 1 Samuel, se não me engano, no capítulo 21, vou ver se é isso mesmo, de 1 Samuel. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque, capítulo 21. Então, no versículo 1,
Eu vou ler alguns versículos para vocês entenderem. Então Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Aqui é Davi pedindo a Aimeleque, o sacerdote. Aí respondeu o sacerdote a Davi: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os mancebos se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem, e anteontem, quando eu saí, os vasos dos mancebos também eram santos. E em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro nos vasos. E aí foi dado o pão para ele, e aí Davi ainda pergunta para ele, né? Se tinha alguma espada, ele disse que tinha, que era de Golias, e aí aqui no versículo 7 diz assim: estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E aí, então veja, o que Aimeleque, o sacerdote, deu para Davi foi pão e deu a espada. Aí no capítulo 22, ainda de 1 Samuel, no versículo 6, diz assim: e ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. Estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós terras e vinhas, e far-vos-á a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim. Aqui ele está reclamando. E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé. Aqui era o Jonatas, o filho de Saul. Ele tinha uma aliança com Davi. E nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, ao que estava lá no dia, o Edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: ao filho de Jessé vi vir a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor. Ele deu mantimento e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Aqui está mentira, que ele não consultou ao Senhor, né, por Davi. Ele deu o mantimento e deu também a espada de Golias, mas a consulta é mentira. Então, Davi no Salmo 2, ele fala: livra-me a minha alma dos lábios mentirosos. Ou seja, foi mentira o que Doeg disse a respeito de mim, porque eu não consultei ao Senhor, o sacerdote não consultou ao Senhor por mim, e eu também não tenho me rebelado contra o rei. E ele continua dizendo: e da língua enganadora. Né? O que é a língua enganadora? É a língua das pessoas que querem, que torcem a verdade, que leva outrem a erro. E foi isso o que Doeg fez. Mentiu a respeito de Davi, levando Saul a acreditar que Davi tinha feito coisas que não era verdade. Então, falando de engano, né, nós vemos na Bíblia, Paulo, em 2 Coríntios 11:3, ele fala muito sobre essas questões de mentira e de engano. 2 Coríntios 11:3. Veja o que Paulo diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ou seja, Paulo estava falando aqui que assim como a serpente enganou Eva, e como foi que a serpente enganou Eva? Torcendo a palavra, ou distorcendo a palavra. Olha só o que a serpente fala para Eva quando ela encontra com Eva. Eva estava passeando no jardim, sozinha, Adão não estava com ela, e aí no versículo 1 do capítulo 3 de Gênesis diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito.
E essa disse à mulher, veja só como que ela disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, ou seja, ela torceu. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, isso é enganar, é torcer a palavra, é dizer uma coisa que não é verdade, é fazer a outra pessoa acreditar naquilo. E foi isso que o diabo fez, sendo usado ali pela serpente, mas era o diabo, enganou Eva, torcendo a palavra. E infelizmente há nos dias de hoje, e Paulo aqui na sua segunda carta aos Coríntios, ele mostra isso, que já naquele tempo dele, do apóstolo Paulo, havia muitas pessoas torcendo a palavra de Deus e levando as pessoas ao engano, a viverem uma vida enganadas, achando que estavam servindo a Deus e não estavam, porque estavam sendo enganadas. Infelizmente, nos dias de hoje está cheio de gente fazendo isso, e foi justamente isso que Doeg fez. Ele torceu, ele disse coisas que não era verdade a respeito de Davi. E aí Davi então diz para Deus, pede para Deus, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Porque ele sabia que a pior coisa que tem é a mentira. A pior coisa que tem é conviver com alguém que é mentiroso e com alguém que vive querendo enganar os outros. Isso é a pior coisa que existe, porque você nunca sabe quando essa pessoa está sendo sincera. E Davi conviveu muito com isso, mas ele pede a Deus que o livrasse disso. Livra a minha alma disso, guarda a minha alma disso, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Davi estava lá no degrau de baixo, ou os romeiros aqui, né, os peregrinos estavam lá no primeiro degrau, pedindo a Deus que os guardasse, que os protegesse, porque nós estamos numa subida, e eu não quero subir só fisicamente para Jerusalém, mas eu quero subir espiritualmente e moralmente. Eu quero que a minha subida não seja apenas física, mas que a minha subida seja uma subida moral e uma subida espiritual, para que eu possa verdadeiramente adorar ao Senhor, para que eu possa verdadeiramente apresentar um culto ao Senhor, ao Deus eterno, ao Criador de todas as coisas. E esta deve ser a nossa tônica nos dias de hoje. Nós devemos nos preocupar em não apenas irmos ao templo fisicamente, mas nós irmos ao templo moralmente e espiritualmente, para apresentarmos a Deus um louvor verdadeiro, um louvor que agrade a Deus, um louvor que seja recebido por Deus, um louvor que chegue ao trono de Deus como um cheiro suave, como um sacrifício que nós oferecemos e que é recebido por Ele com gratidão e com alegria, vendo que o nosso coração é sincero e que nós não estamos ali apenas fisicamente, mas que nós estamos ali moralmente santificados e espiritualmente reconciliados com Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.